Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita, que sai toda semana aqui no canal. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A editora é a FEB. Agradeço o carinho de vocês. Nós já estamos no capítulo 8, que tem como título O Desastre de Acelino. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, volte, nós temos outros 7 capítulos que é importante para você conhecer a narrativa do livro. Como eu sempre digo aqui, nós não estamos lendo o capítulo na íntegra. Estamos trazendo os principais pontos e as explicações de acordo aí com o Espiritismo, com o nosso conhecimento espírita também. Não estamos aqui para trazer uma verdade absoluta do livro, porque cada palestrante, cada estudioso do Espiritismo pode pontuar para algum lado, de acordo com a sua ou com o seu interesse de estudo. O meu, no caso, um interesse de um estudo mais aprofundado da psicologia, um estudo mais psicológico deste livro. Relembrando aí o nosso último capítulo estudado, que foi a queda de Otávio, um capítulo muito conhecido no movimento espírita. Muitos palestrantes relatam esse caso, que foi uma encarnação preparada durante 30 anos e, é claro, Otávio teve todas as oportunidades possíveis e, infelizmente, ele acabou caindo e tendo uma reencarnação muito problemática. Ele chega no plano espiritual muito abatido, com uma crise depressiva profunda. É um capítulo que vale a pena ler para entendermos. Uma correção, pessoal, antes de começarmos o capítulo de hoje. Eu havia falado no capítulo anterior que Otávio passou pelo umbral, pelas regiões das trevas, mas ele não passou, ele vai direto para o nosso lar quando ele desencarna. Então ele teve esse benefício aí, algo que não aconteceu com o nosso caro amigo do capítulo de hoje. Então só essa correção, isso pode acontecer, às vezes a gente vai falando, não se atenta, eu peço desculpas a vocês. André Luiz estava ali então conversando, terminando de conversar com o Otávio no último capítulo. E é claro, quando o André Luiz estava ali conversando com o Otávio, ele estava ao mesmo tempo tranquilizando. André Luiz entendeu, desde o livro Nosso Lar, que todo momento de escuta e de diálogo é um momento oportuno para realizarmos a caridade moral. Caridade moral que tem vindo muito na nossa mente ultimamente, tem vindo nos evangelhos como intuição, tem vindo aqui também no nosso estudo do livro. Então a caridade moral, que é a caridade que pode ser exercida sem nenhum vínculo financeiro, não precisamos ter dinheiro para isso, basta ter boa vontade. E André começou a entender ali com os irmãos da Câmara de Retificação. Porque na Câmara, se vocês não recordam, no livro Nosso Lar, é o primeiro contato dos irmãos que chegam do umbral e vão para as câmaras de retificação. Claro que em alguns casos, não são todos, alguns já conseguem chegar do umbral e ir direto para o hospital. Alguns passam por essas câmaras, que são câmaras bem profundas. Se olharmos na linha assim, do horizonte do nosso lar, não vamos vê-las, mas porém, se entrarmos no pavilhão e descermos as escadarias, chegamos até elas. Provavelmente é como se fosse um prédio que está abaixo da terra ali, muito mais próximo do umbral, claro que espiritualmente falando, e ali os espíritos são acolhidos. E ali também André Luiz entende a importância do ouvir, do simplesmente ouvir. Quem não lembra daquela cena de diversos irmãos em sofrimento ali no livro Nosso Lar, e Narcisa vai falar com ele: nossos irmãos ainda não estão preparados, mas eles precisam de quem os escute, de alguém que ore por eles, e claro também de alguém que cuide deles, cuide dos seus ferimentos ali no plano espiritual. André Luiz vai entender também com a Dona Laura.
Dona Laura fala para ele: toda conversa útil nos beneficia. Toda conversa útil é caridade, porque André Luiz desenvolve essa investigação com a Dona Laura. Ele começa a perguntar a ela as coisas do plano espiritual e imediatamente ele começa a entender que talvez ali fosse uma facilidade dele, reforçado obviamente por ela, porque ela vai dizer que o tempo conversado com outras pessoas não é um tempo perdido quando se tem instrução na fala, quando se tem algo de útil ou algo para acolher, para ensinar a pessoa. Então fica essa lição também de início aqui nesse capítulo. André Luiz ali então estava tentando acolher o nosso querido Otávio, quando chega uma outra pessoa e meio que corta ali o assunto dele, vai falando: ah, Otávio, você ainda foi beneficiado, você tem 2 mulheres ao seu lado, 2 mães, eu não tenho ninguém por mim, sou um pobre coitado. Chega ali meio dramático, dá a impressão aqui que Acelino é uma pessoa, sabe aquelas pessoas que vão chegando, sem saber se foi convidado na roda, e vai chegando e falando tudo o que vem à mente? Essa impressão que dá desse personagem aqui. André Luiz está ali numa conversa e, claro, chega uma pessoa e corta ele, então parece que foi ele um pouco deseducado, né, digamos assim, mas sabemos que nada é por acaso no plano espiritual. André Luiz, mais do que depressa, fala: opa, vou entender o caso desse aqui também, porque esse caso aqui vai dar uma história boa. Então ali começa o nosso capítulo. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio da apresentação. Estamos diante de Acelino, que partilha a mesma experiência, ou seja, a experiência de ser um médium fracassado. Não sou um criminoso para o mundo, Acelino vai dizer, mas sou um falido para Deus e para o nosso lar. Sejamos, porém, lógico, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou, e eu a perdi porque joguei desastradamente. O Otávio vai falar ali com Acelino. Então eles começam ali naquela briga, né, de quem errou mais na encarnação, e o Acelino vai falar: olha, eu tive 11 anos de tormentos nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confiou na providência. Então, Otávio não passou pelo umbral, como eu disse no início desse capítulo, mas o Acelino passou. Cada um de nós tem as experiências que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando de modo a mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei: seria interessante conhecer a experiência de Acelino. Foi o que eu falei, né? André Luiz não perdia a oportunidade ali de trazer uma história depois de materializá-la no livro. Importante ressaltarmos que Acelino sai de nosso lar com as promessas muito parecidas com a de Otávio, porém, um primeiro ponto: Acelino poderia se casar, e a sua esposa, que tinha o nome de Ruth, ela seria uma grande colaboradora na sua mediunidade. Não que ela seria médium também, mas ela iria ajudar, reforçando as forças espirituais, ajudando ele de modo geral. Então eles firmam esse compromisso no plano espiritual para um retorno à carne e o casamento para ajudar. Adelino voltaria ao plano físico no final do século passado, do ano que esse livro foi escrito. Portanto, antes ali dos anos de 1900, ele retorna ao planeta Terra com as facilidades mediúnicas muito avançadas. Ele teria a clareaudiência, a vidência, ele iria, ou seja, ter a capacidade também da psicografia. Então ele iria ver, ouvir, sentir e também escrever através dos espíritos. Capacidades mediúnicas bem parecidas com a de Chico Xavier. Então ele volta muito bem programado.
E olha só, o caso de Acelino, uma ministra do nosso lar interveio a favor dele, para ele ter uma encarnação proveitosa. A ministra foi a ministra da comunicação. Ele vai dizer que ela presidiu em pessoa as medidas referentes à nova tarefa. E olha que interessante que ele vai dizer aqui, meus irmãos. Foi concedido para ele, também assim como para Otávio, um corpo físico extremamente saudável. Outra observação, por ter a mediunidade, ele precisaria de um psiquismo saudável, então ele não volta com problemas relacionados à saúde mental grave, para que ele pudesse usar a sua capacidade psíquica em maior grau. E além disso tudo, ele teria algumas outras facilidades que a gente pode imaginar aqui, financeiras, enfim, quantas facilidades possíveis. Partir para uma das grandes cidades brasileiras, não fala qual que foi, a gente deduz aí que possa ser São Paulo ou Rio, uma das maiores, né, na época, para realizar o roteiro de minhas tarefas e realizações. Não me faltariam providências para que me facilitassem a saúde, tanto do corpo como a da mente. Então, isso é um grande benefício. Eu sempre falo para todos que termos saúde mental ainda é melhor do que termos a saúde do corpo físico. Porque quando a nossa mente está saudável, conseguimos equilibrar e manejar as dores do corpo físico. Então ele vem com um grande benefício. Aliás, hoje em dia, tem até alguns posts nas redes sociais, né, que vão dizer que hoje em dia, você ter saúde mental vale muito. As pessoas brincam com esse termo. Saúde mental é artigo de luxo. Muitas pessoas postam isso em motivos de dar risada, mas eu tenho que concordar. Quando a gente tem saúde mental, equilíbrio, primeiro que o nosso corpo tende a ser mais equilibrado, porque nós procuramos manter atividades saudáveis que proporcionam uma melhora até mesmo do corpo físico. Aí nós estamos falando de rotina, atividade física, atividade também do sono, um sono regular, higiene do sono, boas atividades que ajudam o cérebro, uma alimentação mais saudável. Então tudo isso a gente consegue manejar com um estado psíquico mais saudável e aí como um todo o ser humano daqui pode viver mais amplamente, estar mais tempo nesse corpo físico. Claro que dentro da sua programação reencarnatória, mas o tempo que estivermos, um pouco mais saudável. Acelino volta então com todas essas capacidades mediúnicas e ele vai nos dizer que ele encontra tão logo cedo um grupo espiritista, um grupo espírita, e ele já vai também trabalhar ali numa reunião mediúnica. E com as suas capacidades, quando chega, pessoal, quem nunca trabalhou numa casa espírita, num centro espírita, quando chega um médium com essas capacidades, infelizmente, em algumas casas ou centros espíritas, as pessoas ficam fascinadas. Uma pessoa que vê os espíritos, que conversa com os espíritos, que os espíritos dão todas as informações, o médium tem que ter um cuidado extremo com o estrelismo, em primeiro lugar. Segundo ponto, as pessoas não respeitam, às vezes, a individualidade do médium, que o médium também tem sua família, tem os seus horários de descanso, tem os seus horários de lazer. Quantas vezes a família, os amigos do Chico tinham que proteger ele? Porque às vezes as pessoas não tinham noção de hora, não tinham noção que o Chico às vezes estava doente, que tinha que trabalhar no outro dia. E isso não aconteceu só na época do Chico. Eu tive e tenho contato com diversos médiuns. E diversos médiuns me relatam a mesma angústia. Principalmente os que psicografam cartas de entes queridos. Às vezes vão na padaria, vão no supermercado e são acessados fora do ambiente espiritual por famílias que estão ali com o seu luto, obviamente, com a sua tristeza, mas nós temos, isso aí é um alerta para todos nós,
Nós temos que ter bom senso, meus irmãos. O médium também tem ali outras atividades. Às vezes está ali com a sua família, né, numa pizzaria, num local comendo, jantando, passeando num parque, viajando, indo à praia. Sim, médium também tem vida. Quantas vezes Chico foi à praia, ficava lá em Atafona, lá com os seus amigos, se divertindo, pegando sol. Sim, Divaldo também já relatou. Estamos encarnados para viver também algumas experiências. E aí, no momento de lazer, as pessoas vão acessando. Então, tudo tem um local. Por exemplo, médium que psicografa cartas de entes queridos. Tem um horário correto. Quantas pessoas não querem deslocar, né? Ir até ao centro que o médium faz as reuniões. Quer pedir tudo pela internet. Aí, às vezes, o médium não dá conta de responder todo mundo. Aí fala que o médium é ruim, mas não é, pessoal, porque muitos acessos. Imagina esses médiums que psicografam muitas cartas. Então nós temos que ter o bom senso. Se tem um horário que esse médium recebe as pessoas, vamos lá tentar o horário correto para esse atendimento, respeitando este médium. E é claro, Acelino, ele não fala isso daqui. Mas com essas capacidades mediúnicas, é muito provável que ele tinha esse estrelismo. E como eu estava falando também, em algumas casas espíritas, os próprios dirigentes de reuniões às vezes se fascinam com isso, né? Quando o médium prova ali então que é verdadeiro, traz um recado, traz uma coisa muito importante, aí acabou, né? Esquecem-se os outros médiums e vamos estrelar um médium só. Isso não pode também. Todo médium tem a sua capacidade mediúnica para trabalho. Todos têm que ter tratamento igualitário dentro de uma casa espírita ou de um centro espírita. Cada um com seu objeto de trabalho. Não devemos perder o respeito, como todo mundo merece respeito, desde quem tem mediunidade ou não dentro de uma casa espírita. Mas, infelizmente, não estamos ainda evoluídos a esse ponto. Então, esses médiuns acabam sendo estrelas do centro. E isso colaborou em grande parte para a queda de Acelino. Porque Acelino começa a ter a grande ideia de cobrar pela sua mediunidade, traindo um dos ensinamentos de Allan Kardec, através dos benfeitores espirituais, que fala lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente aquilo que gratuitamente você recebeu. A mediunidade gratuita. Isso são palavras de Jesus: dai gratuitamente o que de graça recebeu. E Kardec, codificando o Evangelho, nos traz que o trabalho espiritual é um trabalho de caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da casa espírita, não é fora do centro de Umbanda, não é fora do centro de Candomblé. É fora da caridade, fora do amor ao próximo. E por que nós pegamos tanto nos pés aí das pessoas que cobram? Porque a mediunidade, ela é um trabalho duplo, do médium e do espírito. É um trabalho muitas das vezes antes combinado. E se é combinado, se o espírito vem, todos têm que ter acesso a este conteúdo. Todos nós devemos ter acesso ao benefício espiritual, independente da quantidade de dinheiro que temos no bolso, independente se temos ou não estudo, independente de quem somos. O estudo espiritual, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. Por isso que eu, dando uma opinião pessoal aqui, sou terminantemente contra congressos espíritas pagos. Porque congresso espírita pago excluem pessoas que não têm o dinheiro. E aí vocês podem dizer: ah, mas o congresso foi só R$50. Meus irmãos, muitas pessoas não têm condições. Ah, mas é só economizar que R$50 dá. Correto, às vezes dá.
Mas aí também tem o transporte, tem a alimentação. Às vezes a casa tem 2 ou 3 espíritas, tem 2 jovens que querem ir, os pais querem pagar. Tem diversas questões. E Jesus veio trazer o evangelho para todos, sem distinção. Os ensinos espíritas também são para todos e tem que ser de forma gratuita. Não sou contra, pessoalmente, a uma ajuda de custo, mas a ajuda de custo tem que ser algo que não seja fora da realidade e não deve ser obrigado. Eles podem colocar: aceitamos a colaboração de 10, de 15 reais para quem tiver disponibilidade. Agora, quem não puder pagar, que não pague. Ah, mas é porque fizemos o congresso no salão do hotel tal, hotel. Aí você vai ver o hotel, é o hotel mais chique da cidade. Que o salão custa 5 mil reais ou 10 mil reais o dia. Sendo que em algumas localidades tem casas espíritas que abrigam 300, 400 pessoas. Mas às vezes é outra casa espírita que produz e eles não têm a coragem ou a humildade de ir lá pedir o espaço. Querem fazer em outro local para ganhar com o nome do congresso, enfim. Então nós temos que ficar atentos, porque o que eu estou falando aqui não está fora do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Espiritismo tem que ser uma doutrina que todos tenham acesso. Todos. Inclusive, hoje muitas pessoas às vezes reclamam que tem alguns livros muito caros. Claro, tem pessoas que conseguem pagar, mas tem pessoas que não vão ter condições de pagar por esses livros. Muitos. Então, meus irmãos, nós temos que repensar algumas questões. Chico, por exemplo, doou todos os direitos dos seus livros. E ali a Celino vai dizer, continuando aqui no capítulo, que quando foi crescendo essa fama, ele teve a bela ideia de atender, e ele começou a atender ali como se fosse um psicoterapeuta. Ele começou, além de atender, trazer ali revelações, e as pessoas começaram a viciar nas suas instruções. Para tudo ir atrás dele. E é claro, ele foi se afastando da espiritualidade. Aqui ele não estava utilizando um serviço pelo qual ele estudou, pelo qual seria o suor do seu rosto que daria o sustento. Não. Ele ficava dependendo ali das informações dos espíritos, e quando os espíritos foram se afastando, foi tirando da própria cabeça, enganando algumas pessoas. E ele vai dizer aqui algo muito interessante, que ele vai dizendo que as forças psíquicas dessas pessoas que o procuravam dia e noite, começaram a deixar ele num sistema de esgotamento psicológico. Ou seja, o momento que ele tinha de saúde mental integral foi se desperdiçando. Ele chega na encarnação com uma saúde mental boa, como a gente disse, sem provações nesse sentido, mas ele vai se perdendo ao longo da vida e vai complicando o seu estado de saúde mental. Todos os casos foram transformando ele, foram angustiando ele. E ele vai dizer aqui: eu me esquecia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses momentos, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, André Luiz vai dizer, estampando-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Aí ele vai dizer que quando ele morre, quando ele chega ao plano espiritual, após a sua desencarnação, quando ele chega no umbral, ele encontra um grande número de espíritos esperando por ele no plano espiritual. E esses espíritos começaram a cobrar a ele várias coisas. E eram espíritos que ele se ligou mentalmente quando estava encarnado, cometendo ali algumas mentirinhas inocentes, e foi se aliando a esses espíritos. E os espíritos não cansavam de perturbá-lo.
Assim como fizeram com o André Luiz, taxando o André Luiz de suicida, de traidor, etc. Esses espíritos ficaram ali xingando ele. E pode surgir alguma dúvida aí nesse momento, né? Por que isso acontece às vezes quando nós vamos para o umbral? Isso acontece, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós vinculamos com espíritos inferiores ou quando nós prometemos psiquicamente benefícios para esses espíritos. De que maneira? Quando nós damos uma parte ali do nosso corpo físico, entre aspas, para eles utilizarem. Então utilizam às vezes da nossa voz, do nosso pensamento, pela obsessão para comer ou beber algo. Então essas ligações, vinculações com esses espíritos podem ser cobradas depois no plano espiritual. Então, em tudo no plano espiritual, nós sabemos que em tudo há um porquê. Não sabemos 100% em alguns casos porque isso ocorre, mas deduzimos que sejam vinculações obsessivas. Ali a Celino se entregou para cobrar os casos, não fazia mais a caridade, não foi algo pelo seu trabalho, pelo seu esforço próprio, por ter estudado, por ter corrido atrás, ele simplesmente usou as possibilidades mediúnicas para ganhar dinheiro. E começou-se a moedar, né, com esses dinheiros. Ele vai dizer aqui que ele gritou, que ele chorou, que ele implorou, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Então aí André Luiz também mais uma vez, né, vai acolher ele, vai falar com ele para não ficar assim. E a Celino termina o capítulo ali de forma, trazendo uma reflexão. Eu não fui homicida, nem fui ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém. Eu não desrespeitei lares alheios, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpa, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de alguma pausa, uma longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Então a Celino cai ali por ter ido por um lado que não estava na sua... não que não estava na sua programação, porque ninguém tem isso, né, na programação reencarnatória. Cobrar por algo que não é seu ou que não é seu integralmente. Então a caridade deve ser realizada com caridade e que todos tenham acesso às informações da mediunidade e às informações espirituais sejam compartilhadas de forma abertamente para todos. É claro que tudo tem custo, né, meus queridos? Então, às vezes, precisamos ajudar o centro que nós trabalhamos a pagar as contas. Às vezes, um livro não sai barato, precisa da editora cobrar ali um valor para confeccionar o livro, materializar o livro. Mas nós já temos muitos médiuns que estão voltando-se hoje para também deixar disponibilizado uma forma ou um pedaço do livro em PDF, ou depois de alguns anos esse livro é permitido em forma de PDF, depois que a venda, né, as primeiras vendas são feitas para recuperar o valor que gasta num livro que as editoras precisam recuperar. Mas, a respeito de congresso, reitero aqui as nossas falas, para quem aí organiza congressos espíritas, eu sei que também temos que ter ali o lanche, às vezes é servido um lanche, um café com biscoito, alguma coisa, precisamos também, mas a gente pode conseguir isso também por doações antes, a gente pode fazer algum tipo de rifa, pedir que as pessoas colaborem, enfim, há outras formas de montar um congresso
com um lanche gostoso, com um ambiente agradável para todos, sem que possamos impedir outras pessoas de participarem, ou aquelas ou aqueles que não têm condições de pagar. Pessoal, nós vamos terminando o capítulo aqui de hoje da queda de Acelino, agradecendo imensamente a colaboração de cada um de vocês que tem estado aqui. Nos ajude curtindo, comentando este capítulo. Deixa aí também se ficou alguma dúvida para vocês, como tem sido a experiência. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.